Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram esses 2 dias? Assistiram? Sobreviveram a mais um mata-mata de Copa do Mundo, às oitavas de final dessa Copa do Mundo? O primeiro passo está dado rumo ao Hexa Brasil. Esse primeiro passo aí que pode ter encaminhado muito bem a nossa seleção, principalmente com tropeços de algumas outras seleções, a gente já vai entrar nesse assunto, mas tivemos o Brasil jogando bem, o Brasil convencendo e fazendo uma boa exibição nessas oitavas de final. A gente já vai falar sobre o Brasil, mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, dar a sua opinião aqui pra gente também, do que tá achando da página, do que tá achando dessa cobertura. Tá acabando, falta três jogos apenas pra gente acabar a cobertura dessa Copa do Mundo. Tomara que a gente acabe com esse título aí pro Brasil. Vai ser difícil o caminho, a gente já vai dar uma boa analisada aqui, mas vamos lá então, vamos começar conversando sobre as oitavas de final número 3, né, que foi o jogo entre Japão e Croácia, né, o jogo que definiu o rival do Brasil, a equipe que pegaria o Brasil ou a Coreia do Sul até então, né, e ficou no empate 1-1. Maeda fez o primeiro gol da partida logo no finalzinho do primeiro tempo e Perisic, no início da segunda etapa, fez o gol de empate da Croácia. O jogo foi muito equilibrado, foi umas oitavas de final muito parelha entre si, né, com muita marcação, muito brigado no meio de campo, né, tanto que o Modric passou a partida inteira sob risco de tomar o segundo cartão amarelo e estar fora das quartas de final, então ele já entra nas quartas de final pendurado. Então assim, o Japão e a Croácia foi um bom jogo, mas mostrou muito do que o Brasil vai enfrentar na próxima fase, né? Uma marcação muito forte, uma marcação esperando as ações da outra seleção, que foi o que a Croácia fez nessa partida contra o Japão, e vejo a seleção fazendo a mesma coisa contra o Brasil. Nos pênaltis, o goleiro da Croácia brilhou, pegou três cobranças, né? E a Croácia venceu por 3-1 a equipe do Japão, né? Ficou 3-1 nas penalidades. A Croácia avança para a próxima fase, nas quartas de final. Então, assim, é uma equipe que avança já cansada, vão ter poucos dias para recuperar aí, jogou 120 minutos, mais de 120 minutos. Então é uma seleção que já entra nessas quartas de final um tanto quanto cansada. É uma seleção mais velha, tem jogadores já experientes, como Modric, o próprio Perisic, Kovacic, né, vários Bronkic, brincadeira. Mas a Croácia avança, é um adversário mais difícil que a Coreia do Sul, não só por ser uma seleção europeia, mas eu acho que por ser uma seleção de marcação muito pesada, uma marcação muito em cima, enfim. Se vocês acompanharam os jogos da Suíça e os jogos contra a Suíça e os jogos contra a Sérvia, vai ser muito parelho, vai ser muito igual a esses jogos, ao que o Brasil sofreu nesses jogos. Vamos pular, vou deixar pro final, tá bom? Vou deixar pro final, beleza? Fechou? Vamos falar de Marrocos 0, Espanha também 0, e nos pênaltis a classificação histórica de Marrocos para as quartas de final. A seleção africana fez um excelente jogo. Na minha opinião, é disparada a maior e melhor surpresa dessa Copa do Mundo. Né? Chega nas quartas de final com muita pinta de que pode sim sonhar com uma semifinal de Copa do Mundo. Não é demagogia minha ou demérito de Portugal falar isso, porque a seleção de Marrocos entra jogando bem. Né, a seleção que menos tomou gols e jogou contra ataques muito potentes, né, os próprios ataques da fase de grupos, contra Canadá, contra a Bélgica, então, e contra a própria Croácia, né? Então, assim, é um adversário difícil, é um adversário com marcação também muito pesada, e é a melhor defesa da Copa do Mundo, né? Não à toa é a melhor defesa dessa edição de Copa do Mundo, tomou apenas um golzinho, que foi o gol contra a Não foi contra a Croácia, acho que foi contra a Canadá. Foi contra a Canadá. Então, assim, é uma seleção muito boa, conseguiu segurar o potente ataque da seleção espanhola. E foi um excelente jogo, cara, um jogo muito equilibrado. Foi o melhor oitavas no quesito equilíbrio, tá? Eu acho que não teve equilíbrio melhor, de chances o tempo todo para as duas seleções. Ziyech jogando muito bem pela seleção de Marrocos. Pedri e Gavi jogando muito bem pela seleção espanhola, apesar do Gavi ter sentido na segunda etapa, né? Mas foi um excelente jogo, tá? Foi uma boa partida e méritos para Marrocos ter passado para a próxima fase. Eu acho que faltou criação, faltou ousadia da Espanha. E, cara, toque de bola, toque para lá, toque para cá, falta um pouco de objetividade. Não é objetividade, tipo, de criar oportunidades dentro da área. Falta, às vezes, um chute de fora da área, né? E a Espanha tem bons chutadores. O próprio Pedri, Gavi, o Rodrigo acabou experimentando de fora da área, Morata também.
Então, assim, são jogadores que sabem experimentar de fora da área, sabem chutar bem e não fizeram isso nessa partida. Tanto que Luiz Henrique, né, o técnico espanhol, até disse isso no finalzinho do segundo tempo, normal, regulamentar, para os jogadores arriscarem mais, né, chutarem mais de fora da área. E aí os jogadores passaram a chutar mais de fora da área, mas aí já estava cansado, enfim, não foi com o mesmo êxito do que seria numa partida normal. E aí temos o chocolate nos suíços, né? Portugal venceu por 6-1 com um jogaço de Gonçalo Ramos, uma estrela absurda nesse moleque de 21 anos. Sim, tem apenas 21 anos, já meteu 3 gols numa oitavas de final de Copa do Mundo. A Suíça já tinha vencido o Portugal na fase de grupos, nas eliminatórias, né, europeias para a Copa do Mundo. Então, assim, era um adversário engasgado de Portugal, né? Portugal vinha encontrando algumas dificuldades para enfrentar a seleção suíça, que é uma seleção, sim, muito boa. Não é uma seleção para a gente ter demérito, criticar. É uma seleção que realmente tem uma boa marcação, tem um bom sistema ofensivo, mas teve um nó tático absurdo na seleção portuguesa. O Pepe jogou muito, Rubem Dias jogou muito, o meio de campo com o Danilo Pereira jogou demais, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix já fez uma partida espetacular. E Portugal foi sobrando. Na primeira etapa fez apenas 2 gols, né? O primeiro do Gonçalo Ramos e o Pepe fez o segundo gol da partida. Mas o segundo tempo, cara, sobrou. Foram 4 gols de Portugal, 1 gol da Suíça, é verdade. Então foram 3 gols do Gonçalo Ramos, Pepe, Rafael Guerreiro e Rafael Leão fizeram os gols. Rafael Leão fez um golaço no fim do jogo, viu? Foi um golaço. Fizeram os gols de Portugal e o Akanji fez o gol aí de honra, o golzinho aí da Suíça que colocou aí requinte de crueldade. Quase saiu um 7º gol do Cristiano Ronaldo, mas estava muito impedido. Senão não teria sido validado pelo assistente. Mas assim, sobrou em campo. Eu até brinquei com meus amigos, né, que se o Portugal preocupa. Eu acho que não. Acho que Portugal acabou ficando numa chave muito complicada, né? Ainda vai ter a própria seleção de Marrocos pela frente, que é uma seleção com marcação muito difícil. E se passar, vai pegar o vencedor de França e Inglaterra, que também é uma parada complicadíssima. Inclusive, eu acho esses dois mais favoritos para uma eventual final do que Portugal ou Marrocos, que estão na parte de baixo. Vamos voltar e vamos falar da seleção pentacampeã do mundo, a maior camisa do futebol mundial, campeão de tudo que disputou, seleção brasileira. A seleção brasileira venceu por 4-1 a equipe da Coreia do Sul. Né? Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá fizeram todos os gols no primeiro tempo. Sobraram no primeiro tempo a seleção brasileira. E o Paik fez um belíssimo golaço de fora da área. Um voleio ali da entrada da área. Foi um belo gol, um chute forte, indefensável pro Alisson. Mas vamos lá. Seguinte, eu separei alguns pontos para a gente conversar sobre essa partida. Eu queria primeiro dar o destaque para alguns jogadores, o próprio Neymar, que jogou muito bem. Para mim não foi o melhor em campo, mas jogou sim muito bem, tem que ter seus méritos nessa partida. Voltando de lesão, uma lesão séria, uma lesão complicada no tornozelo, e ele voltou jogando muito bem essa partida contra a Coreia do Sul. Vamos também exaltar a partida do Richarlison, que sofreu pênalti porque acreditou numa jogada, né, numa reposição, fez o seu gol numa reposição também, né, uma reposição assim, numa recuperação de bola, né, recuperou a bola, fez ali um Carlon Foquinha, tocou pro Marquinhos pro Thiago Silva, o Thiago Silva pro Richarlison fez um belo gol ali de tabelinha, um toque rápido, e os dois zagueiros que eu falei agora, Marquinhos e Thiago Silva, também fizeram uma excelente partida. E o Danilo também, lateral direito, que jogou improvisado na lateral esquerdo e foi muito bem, que também está recuperando de lesão. Então assim, a seleção foi muito bem, tá? Nessa segunda-feira jogou muito bem, foi uma aula de futebol mesmo em cima da Coreia. Mas eu quero dar ressaltar alguns pontos aí que não me agradaram muito. O primeiro deles, eu coloquei aqui numa ordem diferente, mas eu vou começar de trás para frente. Os reservas que entraram. Para mim, os reservas entraram num ritmo muito abaixo. Salvo o Daniel Alves. Olha que é isso que eu tô falando. Mas o Daniel Alves entrou muito bem na partida, deu mais mobilidade na lateral direita, mas eu senti um pouco os reservas entrando num ritmo muito baixo. O próprio Gabriel Martinelli entrou muito aquém na partida, errou algumas jogadas, né? Faltou alguma certa tranquilidade ali na frente. Eu acho que esses jovens estão querendo muito fazer o gol e estão esquecendo de jogar bola pela seleção brasileira. E o caso do Rafinha, que para mim ficou nítido que ele entrou chorando na segunda etapa, por conta de não ter feito o seu gol e ter como eu posso dizer,
ter passado do ponto das tentativas de fazer gol, né? Os próprios companheiros estavam passando a bola para ele tentar fazer o gol e ele não estava conseguindo. Gente, beleza, tava 4-0 já no placar, a Coreia do Sul só foi fazer o seu gol faltando 10 minutos para acabar o jogo, mas assim, não precisava. Eu acho que passou do ponto, eu acho que foi uma coisa assim completamente desnecessária, uma falta de respeito com o adversário. Você não tá jogando com qualquer equipe, você não tá jogando qualquer torneio pra tentar ficar todo mundo querer fazer gol, sabe? Acho que a hora dele vai chegar a hora dele fazer o gol, de ele botar a bola na rede, entendeu? Então assim, calma, paciência, ele é um excelente jogador. Pra mim tá fazendo uma Copa muito abaixo, tá? Do que ele pode fazer. Não tô falando que ele é ruim, só uma Copa abaixo do que ele pode estar representando, do que ele pode estar exibindo dentro de campo, tá? É um excelente jogador, eu volto a repetir, um excelente jogador, mas que tá abaixo. E principalmente eu acho pelo nervosismo, por essa ansiedade de fazer o gol. Uma hora ou outra vai sair, vai ser tranquilo, vai ser natural. Forçar é só piora a situação, entendeu? Mas eu gostei da partida desses cinco jogadores que eu falei, né? Neymar, Richarlison, os dois zagueiros e o Danilo. Também queria ressaltar a partida boa fazer um bônus, né? Do Casemiro. Jogou muito, evidente. Tite, vamos falar do Tite. É muito bom ver o Tite comemorando, dançando com seus jogadores, mostra uma união absurda no que o técnico tem com seus jogadores, né? Eu gostei muito, tá? Gostei muito, eu quero ressaltar isso. Pra mim foi o ponto mais alto, porque me deu mais segurança para os próximos jogos, de confiar no trabalho do Tite, no trabalho que ele tá fazendo na frente da seleção brasileira. Dancinhas! Tivemos aí o Rob Kane falando asneiras, falando absurdos em rede mundial. Pra mim, cara, nada mais é do que absurdo mesmo. O Rob King deixou de ser desleal dentro de campo, dando entradas criminosas, sendo expulso em diversas oportunidades, entendeu? Então, assim, é um jogador que pra mim não fede nem cheira falando mal dos nossos brasileiros. É por inveja, entendeu? A seleção dele também tá bem, a Inglaterra tá bem, tá fazendo uma excelente Copa do Mundo, tá surpreendendo. Eu falei no vídeo passado que é o auge dessa seleção inglesa, dessa geração inglesa que tá jogando na frente da Inglaterra. Então, assim, é dor de cotovelo, sabe? É porque o Brasil jogou muito melhor, na minha opinião, do que a Inglaterra, mas a Inglaterra tá jogando bem, tá? Não vou falar que uma tá jogando melhor que a outra. Nessa exibição, no caso, o Brasil foi melhor que a Inglaterra jogando contra a... Contra quem, gente? Inglaterra e Senegal. Né? Pra mim, o Brasil ainda foi melhor. Para finalizar aqui sobre o assunto seleção brasileira, os goleiros. Para mim o Brasil está muito bem de goleiros. O Ederson fez excelentes defesas contra Camarões. Né? Se não fosse ele, o Brasil teria perdido demais nessa partida, teria sofrido mais gols. E nessa partida, né, contra a Coreia do Sul, o Alisson só faltou fazer chover. Foi excelente no gol, defendeu uma bola cara a cara com o Son que para mim foi assustadora, entendeu? Foi uma excelente defesa, tanto que assistindo o jogo eu fiquei em dúvida se desviou ou não, e ele conseguiu fazer a defesa. No primeiro tempo já tinha feito um milagre de uma bola chutada de fora da área, então assim, defesas ali e aqui que você vai vendo que se não fosse um goleiro do nível do Alisson, que é um nível, cara, do topo mundial, teriam tomado os gols, teria sofrido os gols, e, consequentemente, teria ressuscitado mais cedo a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi ressuscitada lá para 76 minutos do segundo tempo, já acabando o jogo, 15 minutos para acabar o jogo. Então foi mais segurança do Brasil. E o Brasil está muito bem servido de goleiro, de zagueiro. Então, assim, passou da zaga, você ainda vai ter o Ederson, você vai ainda ter o Alisson, vai ter o Everton, que entrou, inclusive, nessa partida aí, para os 26 jogadores acabarem jogando, né? Muito bem. Esse foi o jogo da seleção brasileira. Agora, projetando as quartas de final, eu acho que vai ser um jogo duro, tá? Vai ser um jogo muito duro, vai ser como foi contra a Suíça, e principalmente contra a Suíça. Eu acho que vai ser como foi contra a Suíça, tá? Mas contra a Suíça nós não tínhamos Neymar nem Danilo. Tínhamos o Alexandre, que provavelmente vai voltar para essa partida de sexta-feira, mas não tínhamos o Danilo e nem o Neymar. Acabamos improvisando o Militão na lateral direita e o Fred acabou fazendo essa função de meio de campo onde o Paquetá jogou muito bem agora segunda-feira. E o Paquetá fez a função do Neymar, que não foi tão bem contra a Suíça. Então, assim, a chance de termos uma partida mais tranquila contra a Croácia é grande, mas também é uma chance muito grande do Brasil ter uma partida muito complicada. E eu acho mais provável isso. Espero uma partida complicada contra a Croácia nesse quesito. Tá? Não acho que a Croácia vai explorar muito contra-ataque, até por conta da idade avançada dos seus jogadores, mas é uma seleção que sabe tocar bola, que sabe trabalhar muito bem a jogada. Então, assim, abre o olho, Brasil. Não é um jogo fácil, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, mas tem tudo para a seleção brasileira passar. E aí, vamos ver, né? Holanda ou Argentina? A gente vai ver depois. Nosso jogo é ao meio-dia e a Holanda e a Argentina jogam às 4 horas.
Fechou, meus queridos? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!